porque a gente está na Semana Mundial do Brincar, que é uma semana muito importante para a gente rever a nossa vida com os nossos filhos, o que as crianças estão fazendo. E eu pensei em apresentar livros que vão reunir elementos essenciais para a infância. Coisas importantes para a gente estar atento. Brincadeira, movimento, imaginação e criatividade. São 4 pilares aqui que a gente vai trazer hoje nesse nosso quadro para pensar a vida das nossas crianças, para pensar a importância da brincadeira. E como a brincadeira, Petra, se liga à literatura. Totalmente. Totalmente. Parece que não, mas brincar é uma construção de uma narrativa. A criança, quando está brincando, ela está ali produzindo uma linguagem, ela está num processo criativo, imaginativo. É uma das primeiras ligações que ela tem com a literatura, com o fazer literário. E o brincar é a linguagem da infância, uma linguagem universal, uma linguagem que ultrapassa fronteiras. Crianças de países diferentes não precisam falar. Brincam juntas. Elas brincam juntas. É uma linguagem que une as infâncias. E eu queria trazer, antes de apresentar os livros aqui, um pensamento para a gente ficar atento. A escritora Maria Emília Lopes é uma escritora argentina, especialista em educação, especialista em literatura infantil. E ela vai chamar atenção para a importância de produzir uma comunidade que envolva bebês, que envolva crianças pequenas, através de livros, de músicas, de brincadeiras, de histórias, de jogos que podem ser feitos em conjunto. E como isso é uma forma, Petra, de cuidado afetivo. Como isso é uma forma cultural e poética também na vida dessas crianças. E essa primeira infância é uma etapa fundamental na vida das crianças, na qual elas aprendem a simbolizar. E o quanto isso é importante, porque quando elas aprendem a simbolizar, elas também estão fazendo uma base para a experiência do pensamento. Elas estão construindo isso na vida delas. E o que enriquece? A brincadeira, o cantar, o ler, o ter esse contato com histórias ficcionais, com o lúdico, com o poético. Tudo isso vai construindo uma casa de palavras, que é como a escritora colombiana, que também é professora e que nós já trouxemos aqui, a Yolanda Reis, identifica isso. Cada um de nós constrói a nossa própria casa de palavras. A gente vai construindo subjetividades, a gente vai simbolizando e, através disso, construindo a nossa própria experiência. O quanto isso é importante também para as crianças e o quanto isso pode estar nos livros, nas histórias, nessa experiência do fora que o Dr. Daniel estava falando aqui. Nessa experiência de qualidade no que a gente oferece para as nossas crianças. Ai, Jana, ontem foi a amiguinha da Iá dormir em casa, né? Só que elas são grandes, já 9 anos. Sim. Aí eu ganhei da Companhia das Letras o livro do Yuval Harari para crianças. Implacáveis. Gente, é demais, o Implacáveis. Aí eu falei, quer saber? Vou tacar aqui o Yuval Harari para essas meninas dormir. E aí li, assim, fui até a página 40 com elas, lendo para elas, tá? Que já leem, já gostam de ler e tudo mais. É isso, um pouco do que o Daniel falou. Você troca o afeto, mostra o afeto, a delícia de ler. E é isso que a Yolanda fala. Ela chama isso de um triângulo amoroso. Ai, que lindo. É a história, o livro, a criança e o adulto. Vocês estão construindo ali o afeto. Vocês estão construindo uma ponte. Vocês estão construindo a história juntos. Que lindo. E o que fica para a criança, mesmo quando ela não sabe ler, mesmo quando ela escuta alguém ler, seja pai, mãe, professor, o que fica é a voz. É o primeiro registro que a criança tem da história. E ela vai olhar aquele objeto que ela não conhece ainda, um bebê, uma criança muito pequena, e uma voz. E ela vai ligar uma coisa a outra. E assim começa a história das crianças pequenas, dos bebês, com os livros e essa relação de amor que começa a se construir a partir daí. Então, eu vou começar aqui esses nossos livros de hoje com um livro incrível, chama Lá no Meu Quintal.
é uma pesquisa, saiu pela editora Peirópolis. A Gabriela Romeu, que é jornalista, é pesquisadora, é documentarista, rodou o Brasil inteiro e foi pesquisar como é o brincar, como é o quintal das crianças em cada uma das nossas regiões do país. Experiências riquíssimas que ela trouxe aqui, observando como as crianças brincam e como as brincadeiras, que às vezes a gente conhece, tem um nome diferente em outro lugar. Tem outras etapas de brincadeira, tem outros jeitos de acontecer. E a gente foi ouvir a Gabriela Romeu e ela contou um pouquinho dessa experiência, dessa pesquisa que foi transformada em livro. Eu, escritora, jornalista, documentarista, e há algum tempo, há vários anos, eu venho pesquisando as infâncias brasileiras, adentrando diferentes territórios, realidades socioculturais, em diferentes etnias, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, centros urbanos, centros, regiões rurais do país, né? Beiradas de rios, para conhecer as realidades, conhecer um pouco do mundo pelo olhar das crianças, daria para dizer, né? Então, se aproximando de histórias, dos imaginários, das narrativas, também dos seus cotidianos e fazeres e saberes, e pesquisando um tema que é fundante para a infância, para as infâncias, que é o brincar. O brincar é a língua-mãe das infâncias, né? A gente pode falar com as crianças, mesmo não falando a mesma língua, por esses gestos que cruzam tempos, que cruzam épocas e lugares, que são os gestos do brincar, né? Gestos muitos, como girar um peão, pular a amarelinha, controlar o fôlego ao pular a corda, né? Num balanço, enfim, uma série de brincadeiras e brinquedos que fazem parte de um legado rico da humanidade. E muito dessa pesquisa, parte dessa pesquisa está nesse livro aqui, Lá no Meu Quintal, o brincar de meninas e meninos de norte a sul do país, onde a gente vai poder conhecer um pouco os brincares de crianças como Arauari, um menino Assurini, ou a Laisa, lá do Ceará, em que traz seus brinquedos de roda. Esse livro é uma tentativa da gente criar pontes entre pluriversos de infâncias, né? Para que as crianças possam se ver, né? Se identificar, se reconhecer, crianças de diferentes lugares do Brasil, e que as crianças também possam abrir janelas de diferentes infâncias, diferentes imaginários e realidades. Então esse é um convite para que por meio do brincar a gente possa saber mais da gente mesmo. Mágico. Como é bonito e significativo, né? E nós vamos nos construindo e nos inscrevendo no mundo a partir dessas experiências. É um livro informativo, é um livro que traz muitas fotos dessas crianças brincando, traz as brincadeiras, traz ali gráficos, né? Esquemas gráficos dessas brincadeiras, como elas acontecem. Eu vou mostrar aqui uma das fotos em página dupla. Para quem estiver no YouTube, são 4 fotos de crianças brincando, construindo seus brinquedos a partir da natureza. E esse livro é riquíssimo para estar em escolas, nas nossas casas, para a gente construir isso junto com as nossas crianças.